estabelecendo limites importantes em nossas vidas. A palavra de hoje, queridos, tem 2 objetivos principais. O primeiro dele é reconhecer, através da palavra de Deus, que limites são uma expressão do cuidado e do amor de Deus por nós, os seus filhos. E o segundo objetivo dessa noite, queridos, é apresentar caminhos à luz das Escrituras para que possamos então desfrutar desse cuidado de Deus para com a nossa vida. Amém? Então, queridos, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui nessa noite é que limites são importantes. Limites são necessários. E quando nós nos tornamos pais, a Gleice trouxe aqui uma expressão, quando eu me tornei mãe, eu percebi, e é realmente a paternidade algo maravilhoso na vida de uma pessoa, e ali nós entendemos mais do que nunca a importância de estabelecermos limites, não é mesmo? Muitas vezes a criança, ela não entende até onde ela pode ir, quais são os caminhos que ela pode percorrer. Às vezes a gente orienta, filho, você não deve fazer dessa forma, isso não é legal, não é o melhor caminho, e muitas vezes a criança, mas por quê? Mas eu quero, não é mesmo? Mas enquanto pais, nós entendemos a necessidade de estabelecer alguns limites necessários para a segurança, para cuidado, para que possa se desfrutar uma boa vida. E Deus, como um bom pai, Ele também nos ama. E Ele deseja, a cada dia, nos ensinar a necessidade de entendermos limites à luz das Escrituras, como uma expressão do amor e do cuidado de Deus para com a nossa vida. Muitas vezes nós reconhecemos os limites que a palavra de Deus nos estabelece. Infelizmente, queridos, há uma tendência no tempo atual, por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos esfriarem, há uma tendência entre as pessoas não aceitarem mais limites. Limites passam a ser vistos como ultrapassados, passam a ser vistos como maneiras de se manipular, mas, à luz das Escrituras, enquanto cristãos que acreditam na palavra e têm o Senhor Jesus Cristo como seu Deus, precisamos a cada dia pedir ao Senhor para instruir o nosso coração, para que possamos entender que esses limites que a Escritura Sagrada nos traz são importantes, são necessários para que possamos viver uma vida que agrada a Deus e possamos desfrutar desse cuidado de Deus para cada um de nós. Quando você compra uma propriedade, é muito comum, uma das primeiras coisas a se fazer é colocar uma divisa ali, não é? Um limite, uma cerca, para separar, até aqui pertence a mim, não é mesmo? E essa divisa, esses limites que são estabelecidos, são importantes para que ninguém invada, ou não é mesmo? E a primeira expressão do cuidado de Deus que eu gostaria de trazer aqui, e está muito relacionado com esse texto que nós lemos, é a necessidade de estabelecermos limites saudáveis em nossa vida e em nossos relacionamentos. Quando nós olhamos o texto, eu gostaria de colocar o texto aqui, introdutório de Provérbios 4:20, ele vai começar dizendo assim, olha, meu filho, preste atenção ao que digo. É realmente um pai, nos orientando. Quando Salomão escreve esse texto, ele quer expressar esse cuidado paternal de Deus para conosco. E ele vai continuar dizendo, olha, ouça bem as minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração. É um pai instruindo, é um pai cuidando, é um pai ensinando, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo corpo. Último versículo, 23, olha a primeira direção de Deus para a gente. Acima de todas as coisas, guarde o que, queridos? O seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida.
O primeiro limite, queridos, que nós precisamos, de forma muito importante, entender nessa noite, é que nós precisamos estabelecer um limite na nossa vida e nos nossos relacionamentos para que possamos desfrutar uma vida boa, a vida que Deus deseja para cada um de nós. Acima de tudo, de todas as coisas, guarde o seu coração. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Nós precisamos aprender a guardar um coração que muitas vezes insiste em estar na mão, né? Tem uma expressão que se usa muito assim: eu estou com o coração na mão, não é mesmo? E um coração estando na mão, facilmente ele pode se machucar. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, em que as coisas estão muito aceleradas, as pessoas muitas vezes estão agindo sem pensar, movidas pelo impulso, precipitadas, tantas coisas acontecendo. Há uma instrução da parte de Deus para que nós possamos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração é uma maneira de guardar a nossa mente, guardar as nossas emoções, guardar os nossos sentimentos, guardar a nossa vida bem protegida, e para que essa vida possa ser bem guardada e possamos desfrutar do cuidado de Deus, nós precisamos estabelecer alguns limites que são saudáveis em nossa vida e em nosso relacionamento. É inteligente estabelecermos limites saudáveis em nossas vidas e relacionamentos. Assim como uma pessoa levanta uma cerca ao redor de sua propriedade para impedir intruso ou pessoas entrarem, é necessário estabelecermos limites nas nossas vidas, margens, para que as pessoas não entrem e possam de alguma forma nos machucar, nos ferir, nos manipular, nos oprimir, nos abusar, nos levando a não sentir o cuidado e o amor de Deus por nós. Queridos, no nosso dia a dia, quantas vezes nós damos abertura para palavras contrárias chegarem? Quantas vezes nós damos abertura para que as pessoas nos tratem de uma forma irreverente, desrespeitosa? Quantos relacionamentos nós percebemos nos dias atuais que não são relacionamentos saudáveis, mas relacionamentos ofensivos, que trazem angústia, dor, violência física, emocional, psicológica? E quando nós escutamos essa palavra, né? Guarde o seu coração, guarde as suas emoções, guarde a sua vida, nós percebemos como Deus nos traz uma direção importante para estabelecermos limites, margens necessárias para que nós possamos desfrutar do seu amor e do seu cuidado. Só que em um dia, queridos, foi violado, sabe como é difícil lidar com suas emoções, as memórias, as dores, as palavras que chegaram e feriram, e muitas vezes, queridos, nos encontramos num estado de tamanha dor na alma, de tamanha dor no coração, com as emoções tão maltratadas, que não conseguimos sentir o amor de Deus, não conseguimos sentir a expressão do seu cuidado, porque muitas vezes estamos olhando demais para a nossa dor, para as palavras que chegaram, as atitudes que vieram e que nos fizeram mal, e que não foram boas para nós. Mas nessa noite o Espírito Santo, através da sua palavra, Ele nos empodera, Ele nos ensina, Ele nos habilita, Ele nos capacita a estabelecermos limites necessários para que as ações erradas não cheguem, para que as palavras contrárias não cheguem, talvez até possam chegar, mas elas não venham entrar para o coração. Muitas vezes precisamos, com a ajuda de Deus, estabelecer limites saudáveis para aquelas pessoas que, infelizmente, de forma inconveniente, chegam para maltratar, chegam para trazer uma palavra que só traz dor, que só traz medo e angústia. Quantas pessoas no nosso dia a dia nós podemos nos deparar e você traz uma notícia boa, todo animado, e de repente a pessoa chega com o quê? Com um balde de água fria, não é mesmo? Para quê? Para nos desanimar, para nos desacreditar.
Quantas vezes estamos animados com um novo projeto, uma nova iniciativa, e aí o que nós mais precisamos é de uma palavra boa, de incentivo, é de uma mão amiga para ajudar, e na verdade é o contrário que acontece. Queridos, nós não conseguimos impedir as pessoas de agirem de forma errada, nós não conseguimos prever o que possa acontecer ou o que possa chegar, mas com a ajuda de Deus, nós podemos estabelecer os limites necessários, até onde as pessoas chegarão, até onde as palavras chegarão a nós, até que momento nós vamos permitir que a nossa vida, as nossas forças, as nossas emoções sejam maltratadas, dominadas por tantas coisas que podemos encontrar no dia a dia. A verdade é, queridos, que viver é uma arte. É muito desafiador lidar com tantas pessoas no dia a dia, mas a grande questão é que com a ajuda de Deus podemos estabelecer os limites necessários, limites saudáveis, para que possamos desfrutar de uma vida que glorifica a Deus, a vida plena que Ele deseja que nós venhamos viver. Quantas vezes, queridos, não conseguimos desfrutar dessa presença maravilhosa de Deus, do seu amor, da paz que Ele tem para a gente, da alegria plena, porque não estabelecemos limites. Não sei se você já percebeu, mas situações boas que acontecem, a gente desfruta dela de uma maneira assim momentânea, a gente se alegra, a gente fica muito feliz, fica empolgado, entusiasmado, não é mesmo? Quando vai receber uma visita, quando troca alguma coisa em casa, muda os arranjos, as senhoras que estão aqui de casa, não é mesmo? Fica muito feliz das datas comemorativas, quando ganha um mimo, um presente, tudo é muito bom, não é? Mas já percebeu que essa alegria e esse contentamento, ele tende a passar mais rápido quando chega uma palavra de dor, ou uma atitude agressiva, irreverente, e aquela acaba ganhando espaço e ficando ali, né? E a gente vai remoendo aquilo, uma palavra que foi colocada no tempo errado, uma atitude que chegou no momento errado, e às vezes nós interpretamos ela de forma errada, e aquilo vai remoendo a gente, vai remoendo nosso coração e vai nos impedindo de desfrutar a vida boa que Deus tem para a gente. Mas nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos reconhecer que essas coisas podem acontecer, mas nós podemos, com o Senhor, estabelecer esses limites e decidir que as nossas emoções, que o nosso coração, a nossa mente vai estar guardada em Deus. Acima de tudo, guarde o seu coração em Deus, porque esse é o lugar que nós podemos guardar o nosso coração e dirigir toda a nossa vida. Queridos, quando aprendemos a guardar o nosso coração, nós vivemos todas as áreas da nossa vida de forma integral. O Senhor, Ele não só se importa com a nossa vida espiritual. Jesus, Ele se importa com toda a nossa vida. É um Deus que nos ama por inteiro. É um Deus que olha para o nosso físico, para o nosso emocional, para o nosso espiritual, pelos relacionamentos que nós temos no dia a dia, o social, e através de toda essa graça maravilhosa que Deus tem nos dado, nós podemos sentir a expressão do amor de Deus. Que nessa noite, estabelecer limites saudáveis, seja algo que nós colocamos na nossa agenda, para todos os dias nos lembrarmos e não nos esquecermos de que o nosso coração precisa estar bem guardado em Deus. Segundo caminho que eu gostaria de trazer nessa noite, importante para que possamos desfrutar desse cuidado de Deus para com a nossa vida, é evitar a busca por aprovação de todas as pessoas. Tem um texto de extrema revelação na palavra, no Evangelho de João, capítulo 12, que nos mostra algo que possa nos instruir nesse tópico. João capítulo 12, versículo 42. Perceba o que o texto vai nos ensinar. Ainda assim, muitos creram
em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas, mais que a aprovação de Deus. Será que nós temos vivido uma vida buscando a aprovação das pessoas como primeiro lugar, como prioridade? Será que nós estamos vivendo uma vida baseada em querer agradar apenas o outro, esquecendo que não conseguiremos agradar a todos, né? Eu não sei se você já percebeu, né? Agradar as pessoas é importante, não me entenda de forma errada. Nós queremos agradar as pessoas que nós amamos, não é mesmo? Queremos agradar o filho, queremos agradar o cônjuge, né? Eu quero agradar a minha esposa, eu quero viver para isso, para que ela seja feliz, e agradando ela através daquilo que ela gosta, de fazer, de trazer uma palavra de carinho, de amor, uma expressão com o meu filho, cuidando, brincando, apoiando, no dia a dia, com os meus familiares, com os meus amigos. Nós precisamos querer ser pessoas, né, agradáveis, ser gentil, amorosos. Isso é necessário, afinal de contas, nós estamos numa grande viagem, né? A vida é uma viagem, e é bom viajar com gente boa, gente agradável, né? Só quem já viajou com uma pessoa desagradável sabe como é ruim, não é mesmo? Gente que ficou reclamando a viagem inteira, passando mal a viagem inteira, é difícil, não é mesmo? Mas quando a gente viaja com gente boa, é tão legal, não é mesmo? Então, a vida é assim, é bom viver com pessoas agradáveis, ser gentil. Porém, queridos, muitas vezes nós vivemos em função de querer agradar as pessoas. E se tem um negócio difícil, é agradar sempre, não é mesmo? É muito difícil nós agradarmos sempre. Você pode trabalhar uma vida inteira para agradar alguém, mas se um dia você desagradar, você corre o risco de toda aquela tentativa de agradar cair por terra e você ficar preso naquele dia que você desagradou. Precisamos viver de bem com as pessoas, precisamos procurar dar o nosso melhor, mas se há uma coisa necessária nos dias atuais, queridos, é entender que, acima de tudo, precisamos buscar a aprovação de Deus. Precisamos buscar o conselho do Senhor. Perceba que naquele tempo havia pessoas que se convertiam ao Senhor, que iam às sinagogas, mas não professavam a sua fé abertamente, porque eles amaram mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. Que nós possamos viver uma vida, queridos, para agradar ao Senhor. Pessoas que vivem para agradar as pessoas não vivem dentro de limites ou margens, e geralmente ficam amarguradas, ressentidas por isso. Não se deixe controlar pelo que as pessoas pensam, dizem ou fazem. Sejam gentis, sejamos agradáveis, mas acima de tudo, venhamos buscar o conselho do Senhor para desfrutar dia após dia a nossa vida. Quando nós entendemos que existe um limite na nossa vida, né? E que nós vamos ser agradáveis, sermos gentis, vamos ajudar as pessoas, mas no limite do Senhor. Até o ponto em que a minha vida glorifique ao Senhor e engrandeça o nome do Senhor. Quantas vezes, queridos, para agradar pessoas, extrapolamos os limites, renunciamos princípios. E eu quero dizer que há uma tendência a cada dia de ser mais difícil de conseguirmos agradar as pessoas dos tempos de hoje, principalmente as pessoas que não estão dentro da visão do Senhor, pessoas que estão dentro dos princípios que o Senhor traz na sua palavra. Nós vamos precisar, com muita sabedoria, entender que eu preciso ter um limite na minha maneira de lidar, na minha maneira de conviver,
me relacionar, o limite da palavra de Deus. Vivendo uma vida de santidade, uma vida que glorifica ao Senhor. Muitas vezes nos deixamos levar pelo momento, né? Enquanto professor, eu entro em várias salas de aula durante a semana, e cada sala de aula que eu entro é diferente. Tem alunos com uma performance diferente, uma cultura familiar diferente. E eu entendi desde o início, quando eu comecei a lecionar, que eu precisava estabelecer um limite próprio. Quem eu sou e como vou me portar diante de cada sala de aula que eu entrar. E eu não vou deixar que eu seja moldado à maneira dos meus alunos. Mas eu vou me moldar e eu vou estabelecer um princípio à luz das Escrituras para que eu viva uma vida que dá testemunho do Senhor Jesus Cristo e que me faça viver bem, me faça viver feliz, sentindo o amor e o cuidado de Deus e com as emoções saradas. Então, eu estabeleci o limite, eu não tenho que falar grosso, eu não tenho que brigar, eu não tenho que ser agressivo, apesar do que vai chegar. Muitas vezes, a gente pode receber pessoas como tempestades, né? Agitadas, nervosas, descontroladas, mas não é um problema o que vem. A grande questão é como eu me comporto diante disso. Então, se vem uma tempestade, eu sou a calmaria. Se vem o desespero, eu tenho paz. Se vem o desrespeito, eu tenho respeito. Já ouviu? Comigo é assim, toma lá, dá cá, ninguém mandou falar, ninguém mandou fazer, não é? Tem gente que age assim e acha que está certo. Mas, na verdade, não é assim. A palavra de Deus nos ensina, não paguem o mal com o mal. Pelo contrário, paguem o mal com o bem. Exatamente essa expressão que o Senhor deseja que nós venhamos praticar no dia a dia. E é dessa forma que o Espírito Santo quer nos ensinar mais uma vez essa noite a conduzir a nossa vida, estabelecendo limites necessários, como, por exemplo, não viver em função de agradar as pessoas, mas, sendo gentil, levando em consideração a nossa prioridade de agradar a Deus. Terceiro tópico que eu gostaria de trazer nessa noite, queridos, e talvez seja um aspecto importante para a gente entender, é a necessidade de construirmos uma autoimagem saudável a nosso respeito. Queria fazer uma pergunta de reflexão nessa noite. Como você se vê? Como você se enxerga? Né? Como é a sua autoimagem? É como você vê você mesmo, né? Se nesse momento, exatamente agora, você refletisse tudo o que aconteceu na última semana, o que tem acontecido nos últimos tempos, qual é a imagem que você traz de você mesmo? Quando nós pensamos a necessidade de estabelecer limites, a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, vai fazer toda a diferença, né? Muitas vezes nós temos uma tendência de pensarmos menos a nosso respeito, de pensarmos que somos incapazes, que não tem jeito para a gente gente não vale muita coisa, que a gente não vai conseguir. Há uma tendência do pensamento autossabotador em todas as pessoas. Mas enquanto filhos de Deus, que fomos transformados por meio da fé em Jesus Cristo, nós fomos restaurados, nós temos uma nova vida em Cristo, uma nova natureza em Deus, e é exatamente nessa nova vida que nós precisamos construir a nossa autoimagem, né? Se nós caminharmos no nosso dia a dia, pensando menos a nosso respeito, e trazendo para a gente pensamentos autodestruidores, nós temos uma tendência a não desfrutarmos do cuidado de Deus, nós temos uma tendência a não desfrutarmos do amor de Deus. Por quê? Porque não dá, não cabe. Ou eu vou pensar bem a meu respeito, ou eu não vou pensar. Não consegue jorrar de uma mesma fonte águas diferentes. E estabelecer essa autoimagem saudável a nosso respeito é muito importante. E aí eu gostaria de trazer alguns textos, a palavra de Deus, que nos mostra o quanto somos amados,
e como nós precisamos construir uma autoimagem correta a nosso respeito. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte, nessa versão, João 3, 16, a palavra de Deus diz assim, olha, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que Deus amou o mundo, mas agora a gente pode pegar esse mundo todo e falar da gente, Deus amou a minha vida, porque eu faço parte desse todo também. Na individualidade eu posso dizer, Deus me amou de uma forma tão grandiosa, Deus ele me amou tanto, que Ele foi capaz de entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, para que aquele que nele crê não venha perecer, não venha viver mal, não venha viver triste, angustiado, cheio de dores emocionais, cabisbaixo, não, pelo contrário, mas para que nós venhamos ter vida eterna, vida abundante. João 10, 10 diz isso, Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Só desfrutaremos dessa vida abundante se tivermos uma autoimagem correta a nosso respeito. Precisamos entender, somos amados por Deus, apesar das minhas limitações, apesar de muita coisa ainda ter que ser trabalhada, lapidada, restaurada em mim, em minha vida, é pela fé que eu recebo a transformação de Cristo e vou desenvolvendo essa salvação dia após dia, mas quando eu olho para mim, quando eu olho para o meu eu interior, este foi transformado pelo Todo-Poderoso, pelo nosso Deus, e é para uma vida abundante que Ele nos convida. Eu não sei, queridos, como você tem vivido, eu não sei se você tem vivido essa vida abundante, mas o Espírito Santo de Deus nos instrui nessa palavra, de que nós existimos para viver uma vida abundante em Cristo Jesus, e é através da nossa autoimagem restaurada pelo Senhor, que nós vamos desfrutar dessa verdade. Romanos capítulo de número 8, versículo 31, mostra bem esse amor de Deus por nós. Romanos 8, 31. O apóstolo Paulo vai mostrar que esse amor de Deus é tão grandioso que nada é capaz de nos separar desse amor. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus os declara justos diante dEle. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidade, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu posso viver como filho amado, eu posso viver como alguém que foi comprado com um alto preço, o preço da vida do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Eu posso nessa noite ouvir o Espírito Santo, sua palavra me chamando a me levantar. Talvez
de um pensamento contrário a meu respeito, pensando que eu sou incapaz, que não tem jeito, e pelo contrário, ampliando a nossa visão para percebermos que há muita coisa boa para vivermos e desfrutarmos ainda nessa vida. Queridos, desfrutar de uma boa vida com o Senhor não quer dizer estar isento de dificuldades, não quer dizer estar isento de sofrimento. Essas questões são casuais, são da vida, elas acontecem com todas as pessoas, mas não é uma questão de fora para dentro, ou o que é externo vai me afetar, mas é uma questão de dentro para fora, a transformação que Deus gerou no meu coração, e como ela vai impactar a minha vida nas grandes decisões que eu tenho que tomar, e nas fases ou estações que a vida possa chegar. Quando nós observamos a história de Paulo e Silas, presos, aprisionados, machucados, literalmente machucados, sem nenhum medicamento para dor, anti-inflamatório, eles decidiram naquele momento adorarem ao Senhor. Percebe que apesar das situações difíceis que nós possamos enfrentar, apesar das nossas limitações, o que vai nos definir é exatamente a autoimagem que temos a nosso respeito, a imagem que temos que somos filhos amados do Senhor e que Deus é conosco e que Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar. O apóstolo Paulo, ele havia sido dirigido pelo Espírito Santo exatamente para pregar na Macedônia, para ensinar as pessoas, foi exatamente expulsando um demônio de uma mulher adivinha, que ele foi machucado em praça pública, foi aprisionado, mas toda aquela situação não fez mudar a autoimagem que ele tinha a seu respeito. Ele sabia muito bem quem ele era, e o preço que foi pago pela sua vida por Jesus Cristo. Queridos, quantas vezes nós pensamos que as coisas não estão dando certo para a gente, é porque Deus não nos ama, né? Quantas vezes as coisas não acontecem da nossa maneira e nós pensamos, Deus esqueceu de mim, nada dá certo, e nós vamos lamentando e questionando uma vida inteira, mas a posição que temos que tomar é, se estamos vivendo os melhores dias da nossa vida ou os mais difíceis, não importa, importa que nós temos um Deus que nunca nos deixará e jamais nos desamparará. O nosso valor não está condicionado nas coisas que nós temos ou alcançamos nessa vida, mas o nosso valor está condicionado em quem nós somos em Deus, filhos amados e comprados por bom preço, o preço do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Então, queridos, não importa o que as pessoas possam dizer a seu respeito, não importa o que o passado possa talvez estar martirizando, trazendo depressão no seu coração, importa que nessa noite, através da palavra, o Senhor está nos lembrando o quanto somos amados por Deus. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 5, tem um texto que revela o grande amor de Deus por nós. Esse é um texto que eu gosto sempre de me lembrar, e sabe aqueles dias que parece que você acordou, e o coração assim, não está assim tão colorido? Tem dias que são assim, não é mesmo? Exatamente nesses dias que eu me lembro desse texto. Olha o que ele vai dizer, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse. O que Deus disse, queridos? Não o deixarei, jamais o abandonarei. Esse texto, queridos, é o apóstolo Hebreus, eu não posso trazer a minha impressão teológica a respeito de quem escreveu. O autor de Hebreus, ele nos mostra que não importam as coisas materiais. Quando ele introduz dizendo assim, olha, não amem o dinheiro, ou seja, não se apegue a tantas coisas que possam chegar, coisas materiais, né? Minha casa, meu carro, meu sapato, meu perfume, minhas coisas. A gente tem uma tendência, né, de trazer coisas para a gente. A grande questão é que o nosso coração não tem que estar preso nessas coisas. O nosso coração não precisa estar associado a essas coisas. A nossa imagem de nós mesmos não está definida por aquilo que nós temos, mas o texto continua nos instruindo, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o desampararei, eu o abandonarei. Queridos, esse texto nos mostra que, apesar de tantas coisas que nós
queremos ter, não temos ou teremos, a nossa vida, ela está guardada em Deus. E nós temos um Deus que nunca nos deixará, sabe? Pensa que coisas são passageiras. Coisas são passageiras. Momentos, talvez, na vida são passageiros. Né? Mas aquilo que nós recebemos do Senhor é eterno. E nós recebemos o seu grande amor, sabe? Então a gente pode começar a segunda-feira assim, ó, eu sou amado por Deus. A gente pode começar a segunda-feira assim, ó, eu tenho um Deus que me ama. E quando o momento difícil chegar, eu tenho um Deus que não me deixará, que jamais vai me abandonar. E se as pessoas talvez me deixaram, falaram contrário a meu respeito, ou situações vieram que só me prejudicaram, eu posso manter o meu coração firme e confiante de que Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha vida, mas perceba que é uma questão de decisão, é intencional, porque situações difíceis vão chegar. E quem vai estabelecer o limite? A gente, percebe? Quando as coisas vierem, talvez os ventos fortes soprarem, e a gente ficar pensando assim, que a gente está sozinho, que Deus não nos ama, que não tem jeito para a gente, é nesse momento que nós temos que nos levantar. Exatamente nesse momento que nós precisamos nos posicionar e estabelecer um limite de que nada poderá mudar a expressão do amor de Deus para com a minha vida. Apesar das minhas limitações, o que me sustenta é a fé. A fé bendita no Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero finalizar nessa noite trazendo um quarto ponto que talvez possa nos ajudar a estabelecer esses limites. E o quarto e último ponto que eu gostaria de instruir, queridos, é o seguinte: administre sua vida na direção do Espírito Santo. Josué, capítulo 24, versículo 15, nos traz uma instrução importante. Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Para contextualizar, queridos, Josué já havia cumprido o seu papel, porque Deus promete a terra de Canaã para o povo. Moisés avista a terra de Canaã e morre. Josué assume aquela grande missão. O que eu acho interessante na história é que Deus promete Canaã, mas todo o povo teve que lutar para conquistar a terra. As promessas de Deus nós alcançamos com garra. É acordando cedo, muitas vezes, dormindo tarde, trabalhando pesado, nos dedicando, dando o nosso melhor. E eles precisaram de fazer isso. Mas a gente percebe, queridos, que ao final de tudo, quando todos os povos todas as terras tinham sido conquistadas, a divisão da terra tinha sido feita para as tribos, Josué se levanta diante do povo e ele traz essa palavra. E olha o princípio, na parte final do versículo que nós aprendemos. Diz assim, Josué 24, 15. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Isso é Josué falando com o povo. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Percebe, queridos, que nesse texto, depois de todas as conquistas, palavras finais de Josué, dirigindo o povo, eles vai falar assim, olha, nesse caminho todo que vocês percorreram, vocês encontraram muitos povos, muitos deuses e muitos maus hábitos. Quero parafrasear o que ele disse. Só que agora, nós encerramos uma etapa importante, conquistamos a terra. Agora, cada um precisa tomar a decisão. Qual vai ser a decisão que vocês vão tomar? Vocês vão servir aos deuses dos seus antepassados,
dos povos que vocês encontraram no caminho, ou vocês vão tomar a decisão de servir ao Senhor? Para os dias de hoje, é como se ele tivesse instruído assim: olha, qual a decisão que você vai tomar? Você vai administrar e dirigir a sua vida de acordo com os valores e princípios desse tempo, deste mundo, o que se busca nas redes sociais? Você vai administrar a sua vida, a sua família, com os prazeres ilusórios e temporários, se deixando levar pelas conversas desnecessárias, pelos maus hábitos, ou vocês vão tomar a decisão de servir ao Senhor? É assim que ele está falando com o povo. Mas percebe que na parte final, ele toma uma decisão para quem? Para ele, para a sua família. Ele finaliza dizendo assim, olha, versículo de número 15. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É nossa responsabilidade administrar a nossa vida. É nossa responsabilidade administrarmos a nossa vida sobre a direção do Espírito Santo. Estabelecer limites são importantes para que possamos viver uma vida que glorifique a Deus e desfrutar do seu amor e do seu cuidado por nós. E aí, queridos, é uma questão individual. Como estamos administrando a nossa vida? Eu quero, nesse tópico final, trazer, por exemplo, como você tem organizado a sua vida espiritual? Quais são as disciplinas espirituais que você tem conduzido a sua vida? Percebe que não é papel de mais ninguém administrar a vida individual de cada pessoa, senão a nós mesmos. As disciplinas espirituais que eu defino para a minha vida, ela independe de qualquer situação. Separar o meu tempo de oração, o meu tempo de instrução da palavra, para adorar ao Senhor, para estabelecer os princípios que eu quero para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para os meus filhos, para o meu casamento, no meu trabalho. Quem administra isso, queridos, somos nós. Quando Josué, ele decide, olha, eu já tomei a minha decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é muito pessoal. Percebe que ele não quer trazer a decisão dele para ninguém, ele simplesmente decidiu a sua vida. E talvez seja esse um caminho importante para a gente, estabelecer limites, exatamente definir disciplinas espirituais para a nossa vida. Uma segunda coisa que nós podemos pensar, queridos, é decidir viver uma vida diante da virtude do Espírito. Nós podemos decidir viver uma vida de paz, de amor, de paciência, de bondade, de benignidade, de mansidão, de fé. É nós que escolhemos viver uma vida dominados pelo Espírito Santo. Percebe que administrar a nossa vida no poder do Espírito, na direção do Espírito, exige de nós tomarmos decisões importantes. Decisões, queridas, que são individuais. Uma das coisas que eu percebo é que muitas vezes existem pessoas que querem indicar o que o outro deve fazer, mas o que na verdade precisamos é definir o que nós vamos viver, o que nós vamos fazer. Testemunhar sobre Cristo muitas vezes é ser a Bíblia vivida. Nós somos a Bíblia em que as pessoas leem, e exatamente estabelecendo limites como decidir viver uma vida conduzido pelas virtudes do Espírito Santo, que vai fazer toda a diferença. É nossa decisão definir hábitos saudáveis de vida. Então, administrar uma vida no Espírito não é só orar e ler a palavra. Essa é uma das disciplinas espirituais. É também, no dia a dia, decidir trazer as virtudes do Espírito para a gente, para a nossa vida. É também através de hábitos saudáveis de vida, glorificar a Deus através do nosso corpo, se alimentando de forma correta,
indo ao médico, cuidando da saúde, fazendo um exercício físico. Percebe que existem vários caminhos, mas todos eles, nós precisaremos ter a intenção de tomar uma decisão para viver uma vida que glorifique ao Senhor. Quero encerrar dizendo, queridos, que 4 caminhos o Senhor nos mostrou através da palavra nessa noite. Primeiro, estabeleça limites saudáveis em sua vida e relacionamentos. Segundo, evite buscar a aprovação de todos. Seja gentil e priorize agradar a Deus. Construa uma autoimagem saudável a seu respeito. Lembre-se, você foi comprado por bom preço. O amor de Deus nunca falha, nunca acabará, sempre estará continuamente sobre nós. E por fim, administre sua vida na direção do Espírito Santo. Quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos e refletir nesse momento em todas essas instruções trazidas à luz